out your hand and your grace. For it's not by might or by power, but by your Spirit. Put your Spirit on this thing, Father. Put your Spirit on this thing. Let your pleasure be known and felt. Hallelujah. Let your pleasure be known and felt on these songs tonight. We desire to make you smile. Just for 15 seconds, just fill this room with worship. Come on. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, baby na. Boa noite, Tokyo Girl. Sejam todos bem-vindos à live. Sejam todos bem-vindos à live. Muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos à live. Sejam bem-vindos. Começam a entrar, tomam posse, tomam assento. Vamos entrar para a live. Vamos começar a nos movimentar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos à live. Estamos aqui nesta hora buscando a face de Deus. Estamos aqui nesta hora a aprender com o Senhor. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade. Todos os dias temos 24 horas. E é nossa decisão o que nós fazemos com as 24 horas que Deus nos dá. Então sejam bem-vindos, vão se chegando. Sejam bem-vindos aqui na live, ao meu canal. Chamo-me João Carvalho, sou pastor João Carvalho. Estou aqui com muito temor no coração, estou aqui com muita humildade para partilhar a palavra de Deus consigo. É da vontade do Pai que nós nos ajudemos, é da vontade de Deus que nós nos amemos. E eis-nos aqui para falar da palavra do Senhor, essa palavra que não morre, essa palavra que dura para todo sempre. Sara Maindo, seja bem-vindo. Nono Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos à live. Vamos interagir, vamos tocar na tela, para que essa live seja uma bênção na vida das pessoas. Vamos interagir, podem fazer perguntas, estejam à vontade. Essa é uma sala virtual, mas para Deus não há barreira, Partilhe essa live com alguém que tocar no seu coração, que você acha que vai beneficiar deste momento único. É uma oportunidade grande estarmos aqui, é uma grande honra estarmos na presença do Senhor. Então vai se chegando, vai partilhando, vai interagindo, vai fazendo questões. Nós estamos aqui justamente para partilhar. Partilha, toque na tela, tec na tela, para que o sistema entenda que estamos a fazer algo de bom, algo de positivo. Sejam todos bem-vindos. Augusto, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à live. Eu volto a apresentar-me, sou o pastor João Carvalho e é uma grande honra estar aqui a partilhar da parte de Deus, o que vem de cima, o que vem dos altos. É um enorme prazer. Sejam muito bem-vindos. Estejam à vontade para fazerem questões, estejam à vontade para partilhar esta live. Hoje eu vou dar um tempinho para nós. Eu vou dar tempo para as pessoas entrarem, para não estar a repetir. Vou dar mais um minuto para as pessoas entrarem e eu já falo qual é o livro de meditação no dia de hoje. Hoje vamos meditar, hoje vamos falar. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Já convidei o irmão. Perdi agora, peço perdão aqui, os nomes estão a subir muito rápido. Mas sejam muito bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos, que a paz do Senhor vos alcance. Que no dia de hoje essa palavra caia em boa terra, que no dia de hoje vocês possam saborear, que vocês possam se alimentar da palavra de Deus. Que todo espaço vazio, seja muito bem-vindo, Bento.
Graça e paz, que a paz do Senhor esteja convosco. Muito obrigado por se juntar a esta live, onde nós vamos falar da palavra do Senhor, onde nós vamos falar sobre esperar, sobre esperança. Sejam todos bem-vindos. Então, a partir deste momento, então, vamos dar início à nossa live. Antes de mais, permita-nos orar, vamos orar. Antes de dar, Karine Cardoso, seja muito bem-vinda. Vamos orar então, antes de darmos início à live de hoje. Sagitário, sejam muito bem-vindos a todos. Toms, Zim, muito obrigado por se juntarem. Vamos então, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos chamar a presença de Deus, vamos nos desconectar da terra e vamos chamar o reino dos céus, às alturas, amém? Oremos. Deus Pai da Glória, eis-nos aqui, Senhor, nessa live. Que seja o Senhor a nos conduzir, Pai. Que não seja o nosso Espírito, mas que seja o Espírito Santo de Deus a conduzir essa live, Senhor. Que a palavra caia em boa terra, Senhor. Que a palavra caia, Senhor, naquele coração que está ansioso. Aquele coração que precisa ouvir, Senhor. Porque eu sei que a Tua palavra se renova todos os dias, soberano Senhor Jeová. Que o Senhor nos alcance, Senhor. Que a Tua bondade e que a Tua misericórdia, Senhor, alcance todos os irmãos e irmãs que estão nessa live, Senhor. Que tiraram do seu tempo, que pararam o que estavam a fazer, para virem até este lugar, Senhor. Que o Senhor possa ouvir cada oração dos lugares onde eles estão, Senhor. A partir dessa live, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos abençoar com a Tua palavra, Senhor. Seja visível, seja palpável no nosso meio. É o que nós te pedimos, Senhor. E Tu és bem-vindo para operar, Senhor. Que seja o Senhor a nos guiar. Seja o Senhor a nos guiar, Senhor, no dia de hoje. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite, Natural Shaddai. Seja muito bem-vinda, Natural Shaddai, nome muito familiar. Seja muito bem-vinda, Rosemary Cruz. Rosemary Cruz, muito bem-vinda. É uma honra ver homens e mulheres de Deus se juntando a essa live. Que maravilha! Olinda, Isabel, seja muito bem-vinda. Albertina Manassa, glória a Deus, minha madrinha. Que a paz do Senhor esteja contigo, graça e paz. Obrigada por se juntar a nós. Oh, glória. Lucinda Jesus, seja bem-vindo. Oh, aleluia. Nós temos aqui todos os convidados de Deus nessa sala. Que honra, que honra. Vamos então dar início à nossa live. Hoje o nosso livro de meditação está em Salmos 27 e nós vamos ler apenas o versículo 14. Salmos 27, Salmo 27, no versículo 14. Versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Amém? Espero que os irmãos estejam em prontidão. Abra sua Bíblia, vamos olhar para a palavra do Senhor. Por mais que você já tenha lido, por mais que você já tenha estudado esse livro, ele se renova todos os dias. Então, não se preocupe. Vai até o Salmo número 27, no versículo 14. Apenas o 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vou repetir. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Irmãos, a nossa mensagem de hoje é a força que nasce na espera. É verdade. Nós hoje vivemos num mundo rápido. Nós vivemos num mundo imediato. Já reparamos que tudo que nós fazemos é rápido. O café é rápido. A comida é rápida. Tudo é rápido. Nós estamos num mundo que procura fazer as coisas com mais rapidez possível.
Imagina, estamos numa sala de espera de um hospital. Será que estamos relaxados, descontraídos? Não. Estamos a olhar para o relógio, estamos a olhar para a rua, estamos... Então, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que a rapidez, que o imediatismo e aquilo que é instantâneo é que ganha mais crédito. As empresas hoje disputam quem faz mais rápido, quem faz mais entrega rápido, quem aparece rápido, quem está... Todo mundo quer estar em primeiro lugar, todo mundo quer ter prioridade. E essa é a realidade que nós vivemos no dia de hoje. Nós hoje queremos tudo na ponta do nosso dedo, nós pedimos tudo rápido. Às vezes recebemos uma mensagem ou enviamos uma mensagem, a pessoa já quer receber a resposta rápido. Os aplicativos já têm até uma função de te indicar se a pessoa já leu ou não a mensagem. Então, irmãos, há que pessoas que eram do tempo que nós enviávamos cartas. Imagina no tempo em que nós enviávamos cartas e nem sequer sabíamos se a carta já chegou ou não. As cartas demoravam meses para chegar ao destino. E depois temos que esperar meses para a pessoa enviar a carta de volta. Mas hoje temos tecnologia e a tecnologia facilita nossas vidas. Mas a mesma tecnologia nos torna mais ansiosos, porque não sabemos esperar. E hoje eu convido, irmão, a fazer essa reflexão, porque a força que nasce na espera, nós precisamos ter força, porque o Salmo número 27, no número 14, diz: anima-se e fortifique-se o seu coração. Quer dizer que se nós precisamos nos animar, é porque a espera, ela nos desanima. Há aqui pessoas, irmãos, vamos ser honestos, ninguém gosta de esperar. Aqui na Europa, onde eu vivo, eu até comento com a esposa e com os amigos, eu digo, você quer ver o povo daqui, desta cidade, a sorrir? Dá-lhe prioridade. Eles andam todos apressados. Mas se você quer ganhar um sorriso, se você quer ganhar um bom dia, se você quer ganhar o favor deles, dá-lhes apenas prioridade. Mas vamos ver que eles querem prioridade, eles têm pressa para depois sentar num café. Não têm a pressa porque vão resolver algo ou porque o presidente da República está à espera. Não, eles têm pressa porque o sistema já funciona na pressa e na ansiedade, irmãos. A Bíblia está a nos dizer que nós precisamos nos animar na espera. Há um segredo na espera, irmãos. E nós precisamos entender isso. Esta geração que estamos a viver agora não sabe esperar. Mas nós não amadurecemos se não sabemos esperar. Imagina quem trabalha com terra. Será que quando nós plantamos uma fruta, uma planta, conseguimos ver o processo a crescer? Conseguimos ver a raiz a se formar debaixo da terra? Não. É tudo invisível. Nós não vimos o que está debaixo da terra. Muitas das vezes, Deus já está a trabalhar em nós. Mas aos nossos olhos físicos, nós não vimos. E essa noite eu queria que o irmão refletisse. Em que fase você está? Será que você precisa ver tudo o que está a acontecer contigo? Será que precisa entender? Ou simplesmente deve esperar no Senhor? Aleluias! Jorge Silva, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Vamos interagir aqui. Nós estamos a falar sobre a espera. É um tema que nós precisamos falar, porque afeta-nos a todos. Afeta-me a mim também. Porque não é fácil esperar. Parece ser algo simples, mas não é fácil esperar. Quantos de nós já sentimos que Deus demorou para nos dar uma resposta?
Quantos de nós já sentimos que a resposta nunca veio? Quantos de nós até já mudamos a nossa oração? Quantos de nós já esquecemos até o que é que nós pedimos? Quantos de nós esperamos por um milagre e nunca aconteceu? Irmãos, o salmista, vamos falar do rei Davi. Vamos falar de Davi, antes dele ser rei. Davi, ele foi perseguido. O Davi, ele foi rejeitado. Nós não comentamos, mas Davi, o rei Davi, ungido de Deus, ele teve tempo de espera. A Bíblia não diz que o profeta Samuel foi ungir Davi e no dia seguinte Davi foi rei de Israel. Não, irmãos. Os teólogos apontam que Davi devia ter no mínimo 16 anos quando ele foi ungido. Ele era garoto e era improvável. Porque o profeta estava à procura de um homem robusto, um homem feito. E Davi era um menino. Mas será que ele foi governar diretamente? Não. Davi teve o seu período de espera. Ele esperou. Davi foi trabalhar para Saul, porque ele tocava a harpa. Davi teve acesso ao castelo primeiro, não como rei. Ele entrou como um empregado. Imagina o empregado que se torna o CEO da empresa. Assim foi Davi. Davi entrou primeiro na empresa. Primeiro ele foi trabalhador. Primeiro ele foi empregado do rei Saul. Depois a Bíblia vai nos dizer que Davi entra na batalha para matar o filisteu, que era Golias. E rei Saul faz de Davi o seu homem do exército, o seu general. Tudo estava a correr bem para a vida de Davi. Mas mesmo assim, ele ainda não era rei. Irmãos, por causa do ciúme, por causa do coração do rei Saul, que ficou endurecido, rei Saul voltou-se contra Davi. E Davi teve que fugir. Porque o rei Saul atentou contra a vida de Davi. Davi estava perseguido. Era perseguido por Saul. O rei disse, olha, ele até deu recompensa para quem trouxesse a cabeça de Davi. Davi teve que fugir na terra dos filisteus. Atenção que Davi matou o filisteu, que é o Golias. Mas no desespero, Davi fugiu para a terra dos filisteus. Irmãos, fez-se passar por demente, fez-se passar por maluco, porque senão Davi seria morto pelos filisteus, porque ele matou o gigante, o herói deles. Irmãos, nós estamos aqui a falar e a narrar a vida de Davi. Isso para dizer que aquilo que nós lemos e as boas partes e os bons testemunhos de Davi não foram da noite por dia. Houve tempo de espera. E a mesma pessoa que passou por todas essas fases está a dizer, espera no Senhor. Anima-te. Haja forças. Fortalece-te no Senhor. Irmãos, você, pela tua fé, por aquilo que você acredita, você vai ser perseguido, irmão. Você não vai ser compreendido, irmão. Para aquilo que você quer alcançar, você deve esperar. O resultado não é imediato. Eu imagino no tempo das nossas mães e avós, elas não tinham as tecnologias que temos hoje. Hoje, as mulheres grávidas podem ir para uma sala e fazer ecografia. Mas há 50, 40 anos atrás, não existia isso. Mas as mulheres sabiam que eu carrego uma vida dentro de mim. Será que elas conseguiam ver com os olhos físicos? Não. Mas elas sentiam algo. E elas tinham que esperar os meses necessários. Muitas das vezes, elas eram surpreendidas ao nascer para saber o sexo, para saber o gênero da criança. Muitas vezes, é rapaz, é menina.
Hoje a tecnologia avançou. E aí estamos a falar, hoje está tudo muito mais rápido. E amém por isso. Mas se calhar aí está a resposta. Por que antigamente havia mais fé? Por que os antigos alcançaram mais na fé? Por que eles tiveram mais resultados? Por que eles tiveram mais milagres? Por que a Bíblia realça mais atos dos antigos do que nos dias de hoje? Porque tudo é passageiro, tudo é rápido, tudo é instantâneo, irmãos. Irmãos, este salmo está a nos dizer que você precisa ter confiança. Esperar no Senhor não significa que você vai ficar parado no meio do teu problema, no meio da tua situação e ficas parado de braço cruzado. Não. Nesse salmo você tem confiança no Senhor. Nesse salmo você tem clamor. Então, antes de você cruzar os teus braços, antes de você dizer que nada está a funcionar, irmão, confia no Senhor. Clama ao Senhor. Depois você aguarda. Confia no Senhor. Olha aqui os passos. Confia no Senhor. Clama ao Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Clama ao Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Essa palavra serve para alguém que está ansioso e precisa de uma resposta, e precisa de uma confirmação. E é assim que nós somos no dia de hoje. Estamos muito apressados, estamos muito ansiosos, porque queremos ouvir Deus, queremos ouvir resposta. Deus fala comigo, Deus dá-me resposta. Deus, não aguento mais essa espera. Será que Deus fala no silêncio, irmão? O silêncio de Deus também é resposta. Deus fala de várias maneiras. Deus fala com a natureza. Eu gostava muito que a minha esposa estivesse aqui para dar testemunho. Ela fala com as plantas. Ela recebe mensagem por plantas. A natureza fala com ela. A Bíblia vai nos falar que um profeta, o jumento falou com um profeta. Deus fala de várias formas. Mas a mensagem que nós precisamos perceber é que nós precisamos esperar no Senhor. Temos que aprender a esperar no Senhor. Porque na espera nós somos fortalecidos. Imagina, você tem comida. Imagina alguém que está com fome. E você coloca a comida em cima da mesa. E diz, olha, está aqui a comida, mas só vais comer dentro de 30 minutos. É uma tortura. Mas se a pessoa conseguir esperar os 30 minutos para comer, nós teremos ensinado a essa pessoa a disciplina. Nós teremos ensinado a essa pessoa a esperar. Ensinamos essa pessoa a controlar as suas vontades. Porque quando nós controlamos os nossos desejos, quando nós controlamos a nossa carne, é aí que nós estamos a demonstrar a Deus e ao Espírito Santo que nós estamos preparados para receber mais de Deus. Porque na espera tem preparação, na espera tem treino. A tua espera é uma academia, a tua espera é um ginásio. Então para de reclamar, fortalece-te no Senhor enquanto você espera, clama ao Senhor, ora ao Senhor, louva, vai salmodiando, vai se alegrando, porque a espera nos traz desânimo, é verdade. Quantas pessoas estão à espera e estão a roer as unhas, quantas pessoas estão à espera, batem o pé, quantas pessoas estão à espera e têm tiques. Mas nós precisamos esperar no Senhor. Às vezes aquilo que nós achamos que é urgente não é urgente. É uma falsa urgência. E antes de Deus trabalhar para nós, Deus precisa trabalhar em nós. Ouça bem essa chave que eu estou a dar. Antes de Deus trabalhar para nós, Deus trabalha em nós. Porque nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer em nós. Para que nós não troquemos
o 50 por 500, irmãos. Quando nós não sabemos o valor, nós trocamos 50 por 500. Eu não sei de onde você fala, mas eu vou falar de euros. Uma criança não sabe a diferença de 50 euros e 500 euros. Se calhar uma criança vai trocar uma nota de 50 euros com uma moeda de 1 euro. Ele vai achar que a moeda é mais engraçada. Se calhar a moeda, por ser redondinha, deve ter mais... Percebe? Ele não sabe o valor. E assim somos nós diante do Pai. O Pai está a dizer, meu filho, você não está pronto. Você não sabe a diferença de 1 euro e 50 euros. Você vai trocar, você vai preferir ficar com 1 euro do que ficar com o seu, porque você não sabe esperar. Que essa mensagem chegue ao seu coração, que essa mensagem chegue ao coração de alguém que está nessa live. E aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Não se desanime. Não se desespere. Se calhar você já está quase na meta para atingir o teu objetivo. Não desista. Insista. Ore. Dê clamor ao Senhor e confia. Confia em Senhor. Quantos de nós dissemos, não, eu já entreguei o meu problema a Deus. Mas nós estamos a segurar a outra ponta da corda. Não, já entreguei, mas você está a segurar a ponta da corda da tua vida. Você não larga, mas você diz que já entregou a Deus. Não, se você entregou, larga. Entrega. Espera. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ao longo da semana, nessas lives, estamos a falar de Abraão. E Deus falou para Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, ele confiou na palavra que recebeu. Ele confiou na direção que recebeu. E hoje, passando 6.000 anos, estamos a falar do mesmo Abraão. Por causa da fé, por causa da confiança que ele depositou no Senhor. A Bíblia nos diz para testar as Escrituras. A Bíblia nos diz para examinar as Escrituras. Mas nós estamos sempre à espera de uma confirmação. Então, irmão, vamos tocar na tela, tap na tela, para que o TikTok entenda que esse conteúdo é edificante. Vamos tocar na tela para que nós possamos continuar aqui nessa live a falar que há uma chave na espera do Senhor, tal como a planta, tal como a semente. Irmãos, se você semear algo agora, se você quiser uma maçã e começar pela semente, vai ter que esperar, irmão. Vamos ter que esperar, irmãos. Vamos esperar, não vamos atropelar processos. Todo mundo sabe que para termos algo de qualidade, nós precisamos respeitar os processos. A diferença de uma coisa boa e de uma coisa que não é boa está no processo. E tudo de valor, tudo que tem brilho, precisa de pressão. Nós hoje falamos que o petróleo é o ouro negro. O petróleo é uma substância extremamente importante para as sociedades. O petróleo é que dá o combustível, é através do petróleo que temos o plástico é que faz tudo o que está à nossa volta. Tudo que está à nossa volta tem algum elemento de plástico. E tudo isso é derivado do petróleo. Mas o petróleo não sai se não tiver pressão. Nós precisamos pressionar o petróleo que está ou no fundo, no subsolo, ou no fundo do mar. Ele só sai com pressão. O diamante que nós precisamos para chegar até a forma linda, maravilhosa dos nossos anéis, dos nossos brincos, o diamante passa por pressão. E nós que somos tesouros de Deus, por que não passamos por pressão? Por que nós não queremos passar por pressão? Por que nós não queremos passar por dor? Irmão, espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te.
É importante que o irmão aprenda a esperar no Senhor. Tem bom ânimo. Nós sabemos, eu sei que é difícil, mas anima-te, irmão. Eu sei que a espera cansa, eu sei que a espera desanima, eu sei que a espera mexe com as tuas emoções. Porque no momento de espera, muita coisa passa pela nossa mente. Será mesmo que vai dar certo? Mas será mesmo que... será? Quanto mais nós esperamos, e eu falei aqui de estar numa sala de espera, imagina que você está numa sala de espera de um hospital. Enquanto você espera, pensamentos podem passar na sua cabeça. Mas será que vai sobreviver? Será que foi muito grave? Será que você está à espera da informação? E que tal que enquanto você espera, você louva? Será que enquanto você está à espera, você começa a agradecer? Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Será que não é mais fácil quando você se anima? Será que não é mais fácil você preparar o teu coração para quando a notícia chegar, seja ela boa ou ruim, você está preparado? Então a espera é uma preparação, irmão. Irmã, vamos aprender a esperar no Senhor. Vamos aprender a quietar a nossa alma. Vamos parar de estar sempre a olhar para o relógio. Há pessoas que quando estão ansiosas batem o pé, elas levantam, olha para aqui, abanam a cabeça. Eu já vi pessoas na fila do supermercado, elas se enchem. Às vezes a pessoa que está à frente, o cartão não está a passar e a pessoa que está atrás já está... Irmãos, vamos esperar. Vamos esperar. Vamos ter paciência. Porque quanto mais demora, mais a ansiedade aumenta. Mas sabe que isso prejudica a nossa vida espiritual. Uma verdade espiritual que eu quero lhe contar hoje, meu irmão. A ansiedade, ela tenta assumir o controle daquilo que só pertence a Deus. Você quer controlar algo que só pertence a Deus. Eu tenho aqui uma pergunta. Ex-padre. Glória a Deus, não sou padre. Eu sou pastor e professo Jesus Cristo. Mas confesso que eu não gosto de títulos. Pode me chamar de irmão, pode me chamar de pastor, chama-me de mano, chama-me o que for mais fácil para si. Mas o que eu prego é o reino de Deus. E o reino de Deus é feito de vários reinos. Então, eu não faço exceção à religião, se sou de esquerda, sou de direita, se sou... Não, irmão, somos de Jesus e seja muito bem-vindo. Obrigado pela pergunta. Não sou padre, não tenho paróquia, mas estou à frente de um ministério. O ministério chama-se o Caminho Santo. Infelizmente, eu tenho feito as lives com a minha esposa, mas hoje ela não está muito bem. Mas somos sim responsáveis pelo ministério. Estamos cá em Portugal, no centro de Orem. Então seja bem-vindo à live. Estamos aqui a falar de palavra que edifica, estamos aqui a falar de palavra que constrói. Então, amém. Eu acho que é Nick Hill. Eu espero, desculpa se pronunciei mal o seu nome, mas a resposta é: não sou padre, mas venho da parte de Deus falar e partilhar consigo uma mensagem. Porque é importante, irmãos. Nós criticamos o mundo em que nós vivemos, mas o que é que nós fazemos para mudar o mundo? O que é que nós fazemos para mudar esse mundo que está cheio de pressa? O que é que nós fazemos para mudar esse mundo onde o primeiro que lançar a bomba ganha a guerra, onde o primeiro que chegar à lua ganha a corrida, onde o primeiro que... Não, irmãos. A própria palavra de Deus nos diz para não nos conformarmos com os padrões do mundo. Não é o facto do mundo estar aí todo para a direita, não é o facto da maioria estar a dizer A, que vamos considerar o A certo. Não é sobre maioria. E no reino não há democracia. No reino, a palavra do rei é lei. E nosso rei é Jesus Cristo. Então, eis-nos aqui, irmã, para dar resposta
Tenho aqui irmão Noé Mateus, grande irmão do coração, irmão Noé, seja muito bem-vindo, precisamos de orientação. Pode expor aqui a questão, grande irmão Noé, uma graça, uma honra estar aí, estar a vê-lo aqui na nossa live, a partilhar a palavra de Deus. Andamos juntos noutras frentes, que é uma graça que esteja aqui. Pode colocar a sua questão, irmão Noé, se precisa de alguma orientação, e o que tiver ao alcance, nós vamos com certeza orientar. Amém? Pois, temos alguém que diz que fala mais sobre a ansiedade. Ok, irmão Noé. Então, irmãos, o que é a ansiedade? A ansiedade é a vontade de fazer as coisas antes do tempo. Se nós olhamos excessivamente para aquilo que ainda não temos, vamos ficar ansiosos. Eu olho sempre para a ansiedade e a depressão. Num lado nós temos a ansiedade, no lado oposto temos a depressão. Se nós olhamos constantemente para aquilo que ainda não aconteceu, nós vamos ficar ansiosos. Mas se nós ficarmos presos no passado, vamos ficar depressivos. Então, o excesso de futuro nos traz ansiedade. E o excesso de passado nos traz depressão. Então, se eu estou a pensar sempre naquilo que eu era, se eu estou a pensar sempre naquilo que eu tive, se eu estou sempre a pensar no relacionamento, naquilo que era a minha vida passada, eu fico preso no passado. E enquanto estou lá preso, as oportunidades vão passar à frente de mim. E eu nem sequer vou dar conta que oportunidades existem, porque eu estou preso no passado. E eu fico deprimido. E aquilo vira um ciclo vicioso, porque um pensamento chama outro pensamento. E o pensamento vai gerar uma emoção. E a emoção vai gerar um comportamento. E esse é o ciclo vicioso. Depois vem mais um pensamento triste, que vai gerar uma emoção triste, que depois vai gerar um comportamento de isolamento. E nós nos fechamos no mundo e ficamos deprimidos. Até o dia que você quebra esse ciclo. Até o dia que você diz, não, chega. Eu tenho o controle da minha vida. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho Deus. E a Bíblia me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O futuro que traz ansiedade, pergunta do nosso irmão, o futuro a Deus pertence. Jesus diz, antes de você construir a tua casa, você faz planos. Isso está nos ensinamentos de Jesus. Porque você precisa preparar os materiais, você precisa programar e ser diligente. Você precisa saber se o teu orçamento é suficiente para aquilo que você quer fazer. Jesus dá um exemplo em Mateus, eu não me lembro agora do versículo. Mas isso não quer dizer que nós planeamos o futuro, nós temos que viver as ansiedades do futuro. É necessário você programar, é necessário você ter um plano, porém, não viva o futuro. Porque se você estiver excessivamente no futuro, não vais viver a bênção que é hoje. O dia tem 24 horas. Se eu ainda nem degustei as 24 horas que Deus me deu hoje, por que eu vou estar preocupado com as próximas 48 horas? Então vamos viver o hoje. Vamos ter cuidado com as decisões que nós tomamos enquanto estamos ansiosos. Por isso é que nós precisamos nos conhecer. O autoconhecimento é extremamente importante. Precisamos nos conhecer. Quem sou eu? Antes de ser aquilo que as pessoas dizem, quem sou eu? Eu faço esse desafio ao irmão que está aqui online. Quem é você? Eu não estou a perguntar o teu título. Não estou a perguntar, o meu amigo Noé Mateus é geólogo. Eu não estou a perguntar a profissão. É um dos melhores geólogos de Angola. Um dos melhores. Top. Mas eu não estou a perguntar à doutora Albertina o que é que ela faz. Eu estou a perguntar quem é ela. Quem é ele? Quem é você? Nós precisamos saber quem somos nós.
Porque senão o mundo vai nos dizer quem você é. E o mundo nos dá um nome, o mundo nos atribui uma data de nascimento, o mundo nos atribui um gênero, o mundo nos dá um número. Eu conheço o número do meu documento. De tanto perguntaram o meu número, de tanto perguntaram o meu número fiscal, aqui em Portugal chama-se NIF, de tanto pediram o meu NIF, de tanto pediram NIS. Mas será que eu sou isso? Não. Isso é algo que o mundo me atribuiu. Então precisamos saber quem nós somos. E para aumentar um pouco nessa pergunta, quem é você em Cristo Jesus? Isso parece uma pergunta de prova. E parece que é uma pergunta de argumentar. Elabore essa pergunta. Quem é você em Cristo Jesus? A partir do momento que nós sabemos quem somos nós nos posicionamos. Eu sou filho de Deus que procuro alcançar a sabedoria do Pai para poder viver em plenitude. Amém, 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 amém. Bênçãos de Deus. Grande resposta do meu grande amigo Noé Mateus. Mas deixa dizer que a sabedoria começa no temor ao Senhor. Grandes homens passaram por nós e nós estamos a ler as suas histórias, estamos a falar de Davi. Davi muito sábio. Atenção, Davi simplesmente foi o pai de Salomão. Até hoje nós falamos de Salomão, das teorias, da sabedoria de Salomão. Mas antes dele, teve o pai, Davi. E que instruiu Salomão e disse, olha, quando estiver na presença de Deus, não peça BMW, não peça dinheiro, não peça dólar, pede sabedoria. E Salomão pediu sabedoria a Deus, porque o pai aconselhou. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Muito obrigado, irmão Noé, que Deus lhe dê. Porque ele disse, se te falta sabedoria, peça. Então peça sabedoria ao Senhor. Peça sabedoria, porque Deus é um Deus sábio. Então, muito obrigado, irmão Noé, pela sua resposta. Que os outros irmãos aqui na live possam pensar, meditar naquilo, quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Se isto não estiver bem na tábua do seu coração, se essa verdade não for a tua verdade, irmão, facilmente o inimigo vai lhe enganar. Facilmente o inimigo vai dizer, olha, não é bem assim. Olha, você não precisa obedecer tanto assim. Deus até entende. E foi a tática que o inimigo usou com a nossa mamã Eva. Então, vamos entender quem somos nós em Cristo. Coloque aqui o seu comentário, vamos participar da live. Toque na sua tela para o TikTok entender que estamos aqui a falar de um conteúdo construtivo. Bate na sua tela algumas vezes, porque senão nós podemos ir para baixo. Amém, amém, família. Eu queria falar também sobre a fortaleza do nosso coração. A espera não te destrói. Não, a espera não te destrói. Ela te constrói. Nós precisamos saber. Você quer treinar um animal? Nós tivemos, eu falo muito de animal porque eu tive animal e tive tive dois cães. Quer disciplinar o seu cão? Coloca a comida e diz, não, espera. Pode comer. Nós aí estamos a treinar o cérebro do cão que ele precisa de uma voz de comando. Por que muitas pessoas fazem jejum? Por que muita gente entra em trabalhos espirituais? É justamente para matar os hábitos da carne. Porque nós somos seres do hábito. Nos habituamos a escrever com a mão direita, escovamos os dentes com a mão direita. Mas se nos pedirem para fazer com a outra mão, vamos ter dificuldade. Por quê? Porque já criamos o hábito de fazer as coisas de uma certa forma. Então, Deus nos chama a fazer certos
nos chama a quebrar certos hábitos. O jejum é um hábito. O jejum é uma tática espiritual para você quebrar o hábito de comer às 11 horas, o hábito de ir fumar às 12, o hábito do café, o hábito... Então precisamos controlar os nossos hábitos. Então, se você jejua, parabéns para você, porque nos dias de Jesus as pessoas jejuam e Jesus tem uma clara instrução em relação ao jejum. Quando jejuardes, isso está em Mateus também. Quando jejuardes, não demonstra às pessoas que você está a jejuar. Não faz aquela cara de coitado. Ei, para que se passa? Não, porque tu isso é algo que você faz no teu secreto, irmão. Para que você possa crescer. Para que você possa crescer espiritualmente. Porque o reino de Deus não é físico. O reino de Deus é invisível. Então nós temos dois reinos. Temos o reino visível e o reino invisível. Mas Deus nos deu domínio sobre o reino visível, que é a terra. Deus deu domínio ao nosso pai Adão, à terra, mas não tem domínio ao céu. Mas Jesus nos ensina a orar, que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como nos céus. Então a vontade do Pai já reina no céu, mas a vontade do Pai tem que vir para a terra. Você e eu, nós somos agentes. Você e eu somos embaixadores desse reino. E por isso hoje estamos aqui nessa live, para levar o reino até a casa das pessoas. O reino que já está dentro de ti, do Jesus que já mora em ti. Então vai tocando na tela para que... Toque na tela, eu estou aqui a exemplificar. Toque na tela, por favor, para que o TikTok entenda que nós estamos a falar algo produtivo. Porque o sistema às vezes derruba por vários motivos. Essa é uma regra que não inventei. Então, por favor, ajuda-nos. Toque na tela, faça comentários. Faça perguntas, que nós estamos aqui a falar da espera no Senhor. Porque há uma verdade espiritual. Deus usa a espera para moldar o nosso caráter. Deus usa a espera para mudar o nosso caráter. Imagina a criança mimada, imagina o bebê que tudo lhe dá, tudo que ele chora, toma, toma, Adulto não pode fazer isso. A criança passa por esse estágio que ela usa o choro para sinalizar que precisa de alguma coisa. Mas chega uma altura, chega uma idade que você não pode chorar. Então você fez uma manobra perigosa no trânsito, não vai chorar. Não é pelo teu choro que o polícia não vai passar multa. Não é pelo teu choro. Não. Então nós, quando crescemos na fé, nós precisamos entender que Deus usa a espera para moldar o nosso caráter, irmãos. Nem tudo é o inimigo, nem tudo é oração, mas é a nossa mudança de caráter e mentalidade. Deus usa a espera para testar a nossa fé. Os antigos alcançaram a fé, sim. Falamos de Abraão, pai da fé. Será que a promessa que Deus fez a Abraão, ele teve aos 50 anos? Não, Abraão esperou. Sara, sua esposa, gerou aos 90 anos. Mas eles esperaram o tempo de Deus. Eu estou aqui a pensar, será que eu aos 90... Eu não sei se chego até os 120, mas será que eu esperaria até os 90 anos? No mínimo eu dizia, não, Deus me abandonou, pronto. Eu me demito dessa função. Mas os antigos alcançaram muito pela fé. Então, na espera, Deus está a testar a tua fé. Primeiro, Deus testa o teu caráter. Depois, Deus testa a tua fé na espera. Amém? E por último, Deus testa a tua maturidade. Será que o meu filho já está maduro? Será que eu já posso confiar esse projeto ao meu filho? Será que o meu filho já está... Irmãos, há pessoas que não podem receber poder, porque não têm ainda maturidade para gerir.
Muitas são as pessoas que pediram, que queriam cargos, queriam promoções, queriam estar em posições que não sequer têm maturidade para tal. Se você não está preparado, prepara-te primeiro. Imagina nós entregarmos uma arma de fogo, uma arma carregada na mão de uma criança de 2 anos. Vai ser um desastre, irmãos. Ela não tem maturidade, não tem traquejo, não tem habilidade para lidar com essa arma. Então, irmãos, Deus testa a nossa maturidade. Amém? Tem mais algum comentário? Amém? Algum comentário? Deixa aqui perguntar aqui ao departamento de comunicação, algum comentário? Amém, amém. Eu estou a ter ajuda aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Sou novo aqui no TikTok a fazer essas lives, mas espero que aquilo que eu estou a partilhar consigo hoje sirva para mudar a sua forma de viver. Nós precisamos esperar. Está a faltar paciência no nosso meio. Famílias estão a ser destruídas porque falta-nos paciência. Famílias, amizades, relacionamentos, não há paciência porque nós estamos ligados, nós estamos conectados à rapidez desse mundo. Então, irmãos, a palavra de hoje é a espera. Nós estamos a falar da espera no Senhor, baseado no livro de Salmo, de número 27, no versículo 14. Para aqueles que chegaram agora, este é o nosso livro de meditação, Salmos 27, no versículo 14. Vamos falar um pouco do perigo. Quais são os perigos, então, que quais são os perigos que nós temos quando não esperamos, quando nós estamos muito ansiosos? Irmãos, quando nós não sabemos esperar, quando nós não esperamos em Deus, então nós tomamos decisões precipitadas. Há muitas decisões que tomamos em nossas vidas que foram decisões muito apressadas, irmãos. Hoje temos Bíblia, falamos da Bíblia, muito bem. Deus deu os mandamentos, Deus deu os princípios, sim. Mas nós todos os dias tomamos decisões. Tomamos a decisão do a que horas vamos acordar, o que vamos vestir, o que vamos comer, o que vamos não, para qual é o caminho que vamos, se vamos no caminho de muito trânsito, se vamos fugir do trânsito, se vamos acordar mais cedo, se vamos sair mais tarde. Nós todos os dias tomamos decisões. E se não sabemos esperar, o que é que isso nos causa? Isso nos leva a tomar decisões precipitadas. Outra coisa que algo que nos prejudica muito quando não sabemos esperar, nós acabamos entrando em relacionamentos errados. Quando não sabemos esperar, e por causa da pressa, e por causa da ansiedade, acabamos convidando pessoas ao nosso meio. A Bíblia no Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado é aquele que não senta na mesa dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não senta na mesa dos zombadores. Bem-aventurado é aquele que não se rodeia de más companhias. Às vezes, na nossa pressa, nós não, preciso resolver isso, não, vou falar com A, vou falar com B, vou conectar com a pessoa. E nós acabamos trazendo para nossas vidas relacionamentos errados. Muitas das vezes nós já estamos perto, bem pertinho da meta final. Imagina você correu 100 metros, estás ali no 99,9, falta-te 1 milímetro e você desiste. Você já passou por todo o processo, você já aguentou chuva, já aguentou tempestade. Quase a chegar na tua meta, você desiste. Então, a pressa e a falta de não saber esperar nos leva a desistir de processos. Não fugir do fogo, continua. Amém? Como Maria se teve Jesus. Paz e graça, irmão Diogo. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos a falar sobre a espera. Convido o irmão Diogo, abra sua Bíblia no Salmo 27, no versículo 14. Quando estiver lá, avisa-nos que já abriu a Bíblia. Por amor do nome de Deus.
Senhor Diogo, não sei se é senhor, não sei se lhe posso tratar por senhor, mas nós estamos aqui a falar sobre o tempo de espera. Então, irmãos, nós precisamos entender que se nós não sabemos esperar, vamos abandonar processos. A vida é um processo. A vida é um processo. Então, vamos aprender a esperar. Vamos aprender que precisamos do processo. Quem trabalha na indústria, e temos aqui um grande homem da indústria petrolífera, ele sabe que a produção depende dos processos. A qualidade do petróleo que nós vamos tirar depende dos processos. Desde a injeção da água, desde o monitoramento, desde a extração dos resíduos. Portanto, há um processo por detrás. Se nós aplicamos isso nos nossos trabalhos, por que não aplicamos nas nossas vidas? Imagina as grandes empresas, eu não sei qual é a maior empresa agora nesse momento. Deve ser entre Googles e Apples. Para trabalhar numa dessas empresas, eles têm um processo rigoroso de recrutamento. Eles têm exigências fora do normal. Então, por que nós aceitamos qualquer coisa? Então, por que nós não temos um processo rigoroso para as coisas que realmente importam nas nossas vidas? Por que nós continuamos a aceitar qualquer coisa? Então vamos parar de ser ansiosos. Vamos parar de trocar o nosso propósito por um alívio momentâneo. Às vezes eu já não aguento mais, está bem, me dá só já. Eu estou a falar como angolano, muitas das vezes nós já estamos desesperados e queremos ter um alívio e queremos que a situação passe já na hora. Então, pronto. Quando você podia ter mais. Quando você podia ter o ideal. Então, família, vamos entender. Quem não sabe esperar em Deus, sempre aceita menos. Quem não sabe esperar em Deus, sempre aceita menos. Você às vezes podia ter, e desculpa falar aqui de euros, eu não sei quem está aqui, mas podia falar de kwanzas, de meticais, podia falar de reais. Quando nós não sabemos esperar em Deus, nós vamos receber, vamos aceitar ter menos daquilo que a gente vale. Então toma essa palavra consigo, porque a falta de espera está a afetar os casamentos nas nossas famílias. A falta de espera, a falta de paciência afeta os relacionamentos. A falta de espera está a afetar os pais que desistem dos filhos. Os pais chegam em casa sem paciência, esgotados da vida, esgotados de tudo o que fizeram, dão o melhor de si nas empresas e chegam em casa, estão esgotados. Nem sequer têm paciência de ouvir como é que foi o dia do filho, que desafios eles têm, nem sequer conhecem quem é o melhor amigo do seu filho. E isso, irmãos, nós nunca teremos uma boa sociedade se as famílias não forem boas. Tudo começa na família. Tudo começa na família. O primeiro ministério é família. Queremos uma sociedade sã, queremos uma sociedade saudável. Vamos começar na família. E a paciência é uma chave para isso. Hoje, nas igrejas, há comparação. Não, a minha igreja é mais do que a tua. A minha igreja, eu tenho 90 mil membros, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, vamos parar de nos comparar, irmãos. Não, isso não é competição, isso não é uma corrida. Não é uma corrida, irmãos. Não estamos numa corrida. Nós estamos a criar uma cultura. Nós precisamos criar uma mentalidade do reino de Deus. É a mentalidade do reino de Deus. Porque uma mente vazia abriga todo tipo de pensamentos. Uma mente que não está ocupada com as coisas certas, uma mente que não tem princípios e não tem valores, é uma mente
até dizem, é casa do demônio, é casa dos Mickey, como se diz. Não posso repetir muito esse nome aqui, porque podem banir a live. Então, irmãos, essa obsessão do crescimento rápido, os dias de hoje, nós achamos que o crescimento é rápido. E caímos na ratoeira dos marketers, os que fazem marketing, conseguem nos atrair. Olha, investe agora €1, vais ganhar €100 amanhã. Eles chamam-nos a atenção, porque nós queremos rápido. Nós queremos crescimento rápido, irmão. Não existe crescimento rápido. Olha, vende tudo que tem, investe nessa moeda. Vende tudo que tem, investe nessa bolsa de valores. Irmãos, não existe crescimento rápido. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a respeitar processos. E nós temos dessas situações no nosso meio, nas igrejas. Deus não te chama para pressa. Deus te chama para fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Confia. Confia somente. Não é confiar e dizer, não, já entreguei o meu problema a Deus e você está na outra ponta a segurar. Não, é para se Deus não segurar, eu aqui vou agarrar. Não, larga, deixa. Confia. Então nós precisamos, irmãos, vencer a ansiedade. Daqui a pouco vamos orar sobre alguns pontos. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar, irmãos. O crédito, para tu teres crédito lá na tua conta do céu, é pela oração. A comunicação entre nós e Deus é pela oração. Então, se você não gosta de orar, eu te convido a orar, a se conectar com Deus. Porque é através da oração que a nossa petição é feita por seus. Se você trabalha numa empresa, você sabe que para fazer uma petição ao chefe ou ao departamento, você faz um e-mail. Então, a nossa oração é o e-mail que nós vamos mandar para o reino do céu. Porque há um reino acima de nós. Há uma autoridade acima de nós. Então, nós vamos fazer pedidos a essa autoridade para que ele libere as coisas que já estão ao nosso alcance. Então, vamos orar daqui a bocadinho sobre a ansiedade, vamos orar sobre o estresse, vamos orar sobre o esgotamento. Por quê? Porque nós não sabemos esperar. Deus não está atrasado, irmão. Isso é para você que está nessa live. Deus não está atrasado. Ele está no controle. O silêncio de Deus também é resposta. Vou repetir. O silêncio de Deus também é resposta para a tua vida. Então, a espera é o lugar onde Deus trabalha em nós. Ele trabalha em nós antes de trabalhar para nós. Então, nem tudo que demora é atraso. Muitas das vezes, a espera é o teu ginásio. Então, vai tocando na tela que nós vamos orar. Espere. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas espere no Senhor. Amém? Podemos orar, podemos falar com Deus. Para todos que estão conectados, para aqueles que verdadeiramente estão nessa live para aprender alguma coisa da parte de Deus, vamos orar. Vamos falar vamos tirar a nossa carga. Vamos tirar, eu não sei se você foi trabalhar hoje, eu não sei como é que foi o seu dia, mas essa oportunidade que você tem de se conectar com o céu. Vamos orar nessa noite. Então repita após mim: Senhor, ensina-me a esperar. Senhor, ensina-me a esperar. Senhor, ensina-me a esperar, em nome de Jesus. Então vamos orar sobre esse ponto. Deus, Pai da glória, eis-nos aqui no dia de hoje, Pai. Ensina-nos a esperar, Senhor Deus. Ensina-nos, Senhor, a termos paciência. Ensina-nos, soberano Senhor Jeová, a sermos pacientes uns com os outros, papá. Porque a tua palavra nos diz que nós devemos nos amar, Pai. E alguém pergunta, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E o Senhor respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas. E amai aos outros como você se ama. Então, Senhor, nos ensina a esperar. Porque a espera, a paciência também é amor, Pai da glória.
glória. Que o mundo, Senhor, Pai da glória, possa entender a chave que o Senhor já nos deu, soberano Pai. Nos dê paciência, Senhor. Que o Senhor nos ajuda, Pai, a saber esperar, Senhor. Que tenhamos sabedoria, Senhor Deus, para falar com os nossos irmãos. Que o Senhor nos dê sabedoria para estarmos, soberano Deus, no centro da tua vontade, Senhor Deus, Pai da glória. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Ensina-nos a orar, nos ensina-nos a esperar, nos ensina, soberano Senhor, os caminhos que nós temos que andar, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu convido-te a fazer mais um ponto de oração. E você pode continuar a orar, você pode continuar a orar onde você está. Nós temos, cada um ora da sua forma. Imagina, irmãos, e nós precisamos quebrar muitas das coisas sobre a religiosidade. Nós não estamos aqui para ser religiosos, irmãos. Imagina que você toma o café agora. Eu tomo café, muito café. Por acaso tomo muito café, 3, 4 vezes por dia. Mas o café a mim não causa nada. Mas há pessoas que se tomarem café agora não vão conseguir dormir. Há pessoas que tomaram o mesmo café, vão sentir dor de barriga, vão para a casa de banho. Mas é o mesmo café. Portanto, o Espírito Santo de Deus é a mesma forma. As pessoas recebem o Espírito Santo de Deus de forma diferente. As pessoas se manifestam de formas diferentes. Então vamos deixar de nos combater, porque não, vocês os do A, os do B, não precisamos disso. Amém? Vamos orar. Eu lhe convido para orar, eu convido você para orar. Então, vamos orar sobre esse segundo ponto. Pai, num mundo depressa, dá-nos paciência. Num tempo de ansiedade, fortalece o nosso coração. Pai, num mundo depressa, dá-nos paciência. Num tempo de ansiedade, fortalece o nosso coração. Então, ora sobre esse ponto, Pai. Que o Senhor possa nos ajude, Senhor, nesse momento, Pai, a ter paciência, Senhor, a esperar, a perseverar no Senhor. Pai da glória, que nós tenhamos bom ânimo, Senhor, para enfrentar o dia mau. Que tenhamos bom ânimo, Senhor Deus, diante das adversidades, diante dos nossos problemas, diante dos nossos desafios, diante daqueles que se levantam contra nós. Diante, Senhor, de tudo que está a passar. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas tenha bom ânimo. Mas levanta-te, fortaleça no Senhor, espera no Senhor, levanta um clamor ao Senhor. Não desista, confia em Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Então, ore mais um pouco, ore mais um pouco. Descansa no tempo de Deus, descansa no tempo de Deus, descansa no tempo de Deus. Eu oro sobre os jovens, Pai. Eu rejeito todo espírito, Senhor, todo espírito, Pai, de depressão. Eu rejeito todo espírito de depressão, tudo aquilo que não provém de Deus. Eu rejeito sobre a minha casa, eu rejeito sobre os meus filhos, Pai, toda ansiedade, Pai. Eu rejeito toda depressão, Senhor, toda a prisão do passado que quer acorrentá-los, Senhor Deus, toda a memória, todo o pensamento que não é digno, Senhor. Eu rejeito nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos casais, Senhor. Fortalece os casamentos, Senhor. Que haja paciência, haja comunhão entre os casais, Senhor Deus. Que o amor não venha esfriar, Senhor, nas nossas famílias, Pai. Que nós possamos gerar, Senhor, filhos obedientes. Que nós possamos entregar para a sociedade, Senhor, filhos obedientes, Senhor. Netos obedientes, Senhor. Sobrinhos obedientes, Senhor. Que a nossa sociedade, Pai da glória, venha a crescer de homens e mulheres de Deus, Pai. Que levam o teu reino, que levam os princípios do reino de Deus, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos sobre toda a liderança, Pai, porque o Senhor nos pede para orar sobre os nossos líderes, Senhor. Olha para a liderança do mundo, olha para as nações, soberano Senhor Jeová, que a tua mão poderosa esteja sobre as nações, Pai da glória. Não cabe a nós julgar, Senhor, não cabe a nós julgarmos, Senhor Deus da glória, mas a justiça, a vingança, Senhor, pertence a ti, Senhor. Nos ensina a amar uns aos
outros, Pai. Nos ensina a termos paciência. É o que nós te pedimos. Ensina-nos, Senhor, a esperar. É o que nós te pedimos, soberano Deus. Em nome de Jesus. Transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que saímos dessa live completamente restaurado. Que saímos dessa live completamente restaurado, Senhor. Que saímos daqui com mais paciência. Que saímos daqui com mais entendimento. Que saímos daqui com mais compreensão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, muito obrigado pela vossa participação. Obrigado pelo tempo que vocês tiraram para estar aqui na presença do Senhor. Nós estamos aqui mais de 1 hora já nessa live. O objetivo era passar 1 hora com os irmãos que estão disponíveis. Se houver aqui alguma questão antes de nós encerrarmos a live. Há um irmão que fez uma pergunta, acho que é o irmão Diogo, que tinha alguma dúvida. Não sei, deixa eu ver aqui, só um segundo. Antes de nós encerrarmos a live de hoje. Nunca entendi bem. O irmão diz que nunca entendeu bem. Como é que Maria é virgem e se teve Jesus? Irmão Diogo, eu não sei se ainda está na live. Escreva aqui um comentário se ainda está na live, se vale a pena nós, então, ainda debruçarmos esse assunto antes do encerramento. Irmão Diogo, confirma se ainda está na live, porque fez aqui uma pergunta. Irmão Diogo, ele já não está na live, ele não responde, não está mais na live. Então, se o irmão Diogo não está na live, então não vamos responder. Mas o que eu queria é que os irmãos pudessem levar na tábua do vosso coração a mensagem que foi passada hoje, que nós precisamos esperar no Senhor. Precisamos estar animados, porque há dias que vamos ficar desanimados, há momentos em que nós vamos cair, há momentos que vamos desanimar. Mas Jesus disse, nessa vida nós iríamos ter turbulência, nós iríamos ter aflições. Mas ele diz mesmo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Se ele já venceu, e ontem falei na live da esposa, então imagina alguém que já comprou o teu bilhete de passagem, você só tem que chegar no aeroporto com as tuas malas, e na hora de vocês fazer o check-in, não precisa nada, olha, senta e aproveita a sua viagem, porque alguém já pagou por si, alguém já lhe colocou na primeira classe, alguém já lhe colocou na executiva, alguém já fez tudo por nós. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, irmãos, aproveita a corrida, aproveita a viagem, aproveita tudo que Jesus já fez por nós e pelos nossos pecados. E para de viver condenado. Porque há pessoas que Deus já libertou, mas Ele quer continuar a ir para o Egito. Quando a fome aperta, eu acho que é melhor voltar para o Egito, onde nós éramos escravos, porque pelo menos nos batiam, mas nos davam comida. Para com isso, irmão. Você não quer voltar para o Egito. Simplesmente você não está aguentando a pressão. Espera no Senhor. A palavra de Deus é espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Então, com essas palavras, nós vamos então encerrar a live de hoje. Que Deus o abençoe. Se está em Portugal, se está em Angola, está em Moçambique, tenha uma noite abençoada. Para quem está no Brasil, que tenha uma boa tarde e um bom resto do dia. Amanhã, à mesma hora, estarei aqui para partilhar. Até a próxima. Shalom. Até amanhã. Uma noite feliz e abençoada. Que Deus o abençoe.